Como faço para ter 100% de previsibilidade em cirurgia guiada? Né? Na verdade, é o que todo mundo procura, né? Previsibilidade em cirurgia guiada. Né? Eu estou com uma visita aqui na minha live hoje, minha filha está aqui do meu lado, tá bom? Então, eventualmente, a gente vai bater um papo com ela aí. Tranquilo? Deixa eu ver se está tudo ok aqui. Hoje não está 100% aqui a parada, não. Tá dando um BO aqui. Acho que agora foi. Tá, beleza. Tá. Né? Como a gente consegue ter 100% de imprevisibilidade na cirurgia guiada? Na verdade, é o que a gente procura, né? Previsibilidade em qualquer nossos casos. Previsibilidade em qualquer dos nossos casos, né? Seja ele na hora da cirurgia guiada, seja ele na hora da prótese sobre implante, né? Da escolha do provisório, na escolha do transmucoso, enfim, a gente quer sempre uma previsibilidade, tá? Tem que ser, assim, você quer iniciar a cirurgia já sabendo efetivamente qual o posicionamento ideal do implante, qual o tamanho do transmucoso, se vai dar para fazer carga, qual a quantidade de enxerto que a gente vai utilizar, se vai precisar de fazer enxerto conjuntivo, enfim. E com a cirurgia guiada, não necessariamente a cirurgia guiada, né? Na verdade, com os recursos que nós temos para fazer implantodontia digital, implantodontia guiada, na verdade, gente, a gente tem muito recurso numa odontologia digital de um modo geral. Né? A gente não tem só por conta da implantodontia. A implantodontia a gente tem mais recursos, tá? Porque a gente possui softwares, né? Que nos dão esses recursos, né? Assim, me dão mais opções nos softwares, não simplesmente avaliar uma tomografia, lá ver um template da radiologia, a gente avaliar e vai operar. Não, a gente trabalha com recursos digitais, STL, DICOM, tá? Que justamente facilitam a nossa vida de implantodontista. Tá? E a cirurgia guiada nada mais é do que uma consequência da utilização desses recursos. Tá? Vou deixar bem claro, a cirurgia guiada é uma coisa que foi criada de uma hora para outra. Tá? Ela foi através dos recursos que nós temos disponíveis, a gente acabou desenvolvendo uma técnica, né? Uma metodologia, na verdade, não vou falar nem que é uma técnica, a gente fala de cirurgia guiada, mas é implantodontia guiada, é uma metodologia de trabalho onde a gente utiliza todos os recursos digitais ou não digitais disponíveis. O dentista tem que deixar de ser preguiçoso, tá? Ele precisa ter ciência que há recursos disponíveis e ele precisa saber utilizar esses recursos, tá? Não somente, você não precisa dominar 100% esses recursos que nós temos, você não precisa dominar 100% planejamento, você não precisa ter software de planejamento, não precisa ter nada disso, mas você precisa ter um entendimento desses tipos de software, né, de planejamento, de tal forma que você consiga discutir, fazer pequenas modificações dos planejamentos, do ensino de planejamento. Caso você faça planejamento, ensino de planejamento, caso você faça mesmo por conta própria, aí sim tem que dominar a parada, tá? Tudo que a gente quer na nossa implantodontia guiada, deixa eu ver se o pessoal no Instagram vai conseguir ver, né? São resultados como esses que a gente está vendo aí agora, né? Resultados previsíveis, resultados assertivos. Ah, foram feitos de qualquer maneira, aleatoriamente? Não, não foi feito dessa forma. Foi feito pensado justamente foi feito um planejamento reverso. Ah, mas, pô, Max, eu faço planejamento reverso. Porra, beleza, tu faz planejamento reverso. Você vai lá, molda o paciente, faz uma moldeirinha de acetato, né? Quer dizer, perdão, faz o enceramento, faz uma moldeirinha de acetato e opera. É planejamento reverso? É. Só que hoje não é mais preciso. Não é tão preciso quanto era alguns anos atrás. Casos para terem essa precisão e essa previsibilidade
foram feitos planejamentos utilizando DICOM, utilizando STL, utilizando software cirúrgico, entendeu? Utilizando conhecimento em implantodontia, tá? Conhecimento tanto cirúrgico quanto protético, e operados através da técnica de cirurgia guiada, porque não adianta nada. Você vai lá, eu tenho um software aqui gratuito. Beleza, você vai lá, pega o seu software gratuito. Não sou contra o software gratuito, mas você vai lá, pega o seu software gratuito, tá? E faz um planejamento cirúrgico naquela região. Vai lá, monta seu implante, faz enceramento e faz um pré-planejamento cirúrgico. Você vai conseguir reproduzir exatamente aquilo que você planejou ali na boca do paciente sem um guia cirúrgico? Não, não vai conseguir reproduzir. Você simplesmente simulou o posicionamento do implante dentro de um software. Se você não tem um guia cirúrgico, quem me disse que você vai conseguir colocar, né, o implante na posição que você planejou virtualmente sem um software cirúrgico, sem um guia cirúrgico? É muito difícil, né? Você vai lá, domina o software, vai lá, planeja, esse implante vai ficar inclinado X, Y, Z, sei lá quantos graus, né? Ou esse aqui eu vou ter que modificar um pouquinho aqui na posição, que está muito próximo do dente. Mas será que sem um guia cirúrgico você consegue reproduzir exatamente aquilo ali? Muito difícil, né? Você está vendo dentro de um software cirúrgico. Eu sei que ele dá muita noção, um software cirúrgico para cada dentista, né, que quer dominar o software cirúrgico. Só que se você não tem um guia, você não consegue reproduzir, entendeu? Então, você não tem uma previsibilidade se você não utiliza um guia cirúrgico. Você tem uma previsibilidade de planejamento, beleza? Você está lá planejando, você põe o implante onde você quiser. Agora, reproduzir na boca é outra história, tá? Completamente. E esses resultados que vocês veem são feitos por centros de planejamento, né? São resultados em conjunto com o centro de planejamento, né? Onde foi feito um planejamento cirúrgico bonitinho lá, utilizando software, utilizando STL, DICOM, enceramento, feito por profissionais experientes, implantodontistas. Ontem eu até falei uma parada aí, fiz um post aí, porque, porra, tá foda, entendeu? Tá foda essa parada de qualquer um manipular software cirúrgico, qualquer um planejar, entendeu? O cara chega lá, qualquer um cadista, vai lá, pega um software pirata, vai lá, pirateia a parada, piratão, né, coisa de brasileiro, nunca vi isso. Vai lá, põe o software, vou planejar isso aqui mesmo, tipo assim, sem nenhum conhecimento básico no implantodontia. Básico. Meter implante software, camarada, qualquer macaco faz. Entendeu? Chegar lá, botar um implante num software cirúrgico, qualquer um faz. Se eu ensinar um ortodontista que não sabe, entende porra nenhuma de implantodontia, na maioria dos casos, tá, gente? Eu falo assim, olha, você tem que colocar um implante entre o 11 e o 21, entre o 11 e o 22, entendeu? Ele vai colocar, entendeu? Agora, conceitos biológicos, prótese, né? Deixar bem claro, tá, gente? Não deixe tudo por conta do centro de planejamento, tá? O centro de planejamento, ele existe para a gente ter discussões com eles, tá? No bom sentido. Saber informações no bom sentido, tá? Só por conta disso. Tá bom? Beleza aí? Tranquilo? Então tá bom. Voltamos aqui ao nosso, a nossa aula aqui no Instagram. Dá uma caidinha aí. Tá? Então, para a gente ter esses resultados que a gente está vendo aí agora, tudo passou por um planejamento detalhado, utilizando DICOM, STL, em alguns casos fotografias, né? E a execução, né, ela foi seguindo um protocolo cirúrgico, independente do sistema de implante, tá?
A gente vai fazendo uma sequência cirúrgica até chegar nesses resultados. É tudo isso que a gente quer. Esse tipo de previsibilidade nos nossos casos de implante, tá? Então, quando a gente fala em 100% de previsibilidade, esse 100% de previsibilidade, ele começa desde o planejamento, da aquisição dos exames, tá? Que é STL e DICOM, partindo para o planejamento, né? Gerar os implantes na posição, baseado no planejamento reverso, baseado em prótese, conhecimento de prótese, até a execução. Tá? E lembrando que a execução não é simplesmente meter um guia cirúrgico lá e achar que seu implante vai ficar na posição. O planejamento da execução, entendeu? Ele tem que ser verificado previamente, entendeu? Muitas vezes chega guia cirúrgico, eu já vi muitas vezes colega com guia cirúrgico chegar na hora não conseguir operar, tá? Porque não tinha abertura de boca suficiente, entendeu? Ou foi trabalhado um implante longo em áreas de pouco abertura de boca, não tinha broca curta para poder, quer dizer, broca curta você não ia conseguir fazer no implante longo, tá bom? Então a gente precisa se atentar a isso até previamente, tá? E a previsibilidade. Essa é a nossa previsibilidade, tá? O que a gente quer nos nossos resultados é justamente isso aqui, tá? É precisão. Isso aqui, digo assim, previsibilidade, gente, é isso aqui, ó. É o planejamento, tá? Previsibilidade é o planejamento. É o que o centro de planejamento planeja para a gente. A previsibilidade, assim, para a gente ter uma noção de como pode ficar o nosso caso. Isso é previsibilidade. Mas previsibilidade no posicionamento do implante, no posicionamento do dente encerado, no tamanho do transmucoso. Ah, uma parada importantíssima, hein? Falei de transmucosa aqui, lembrei de uma parada muito importante. Acho que eu vou até fazer uma linha aqui. Estou vendo muito planejamento que está medindo o transmucoso. Quer ver? Vou fazer a medida aqui melhor. Né? Melhor para o pessoal. Eu estou vendo muito planejamento que está fazendo o transmucoso. Essa medida aqui. Ó. O que é o transmucoso? É a medida da plataforma do implante até aonde? Explica aí. Quem está assistindo. Medida transmucoso é o quê? É a medida da plataforma do implante até o zênite gengival. Tá? Essa é a medida de transmucoso. Até o zênite do encerramento. Tá? Transmucoso não é medida da plataforma do implante até o ápice de crista gengival. Transmucoso é medida de plataforma do implante até o zênite gengival. Porque se eu coloco, eu vou fazer uma medida aqui para vocês, tá? Eu gosto de desenhar aqui para vocês entenderem. Vamos supor que esse aqui seja meu componente, meu intermediário protético, tá? Vou fazer bonitinho aqui. Esse seja meu intermediário protético, ficou claro? Aí, tá? Aí você vai lá no centro de planejamento e fala o seguinte, ó, me vê a medida do transmucoso. Quem está planejando, eu falei com vocês logo no início, quem tem que planejar essa parada toda é implantodontista e protesista, né? Não é protético, bom? Que tem protético planejando essa parada, entendeu? Tem a mínima noção de implantodontia. Eu dependo muito de protético, mas cada um no seu quadrado. Então, assim, aí você vai lá, tem esse transmucoso aqui. Você mediu, ele te mede o transmucoso. Vamos supor que ele só te dá um transmucoso X. Tá bom?
Esse é o transmucoso, tá? Aí você vai lá e seleciona seu componente intermediário para fazer carga imediata. Você separa toda a sua cirurgia e fala com o secretário, olha, pode separar o componente intermediário de 3,5, que esse componente intermediário vai resolver o meu problema, tá? Beleza, porque veio essa medida aqui de transmucoso. Deixa eu botar aqui para cá. Veio essa medida aqui que você pediu. Quer dizer, você solicitou o transmucoso para o centro de planejamento. Só que você não se atenta a isso. Vai lá, faz a medida e não se atenta nisso. Entendeu? E, na verdade, o transmucoso não é esse. O transmucoso é a medida da plataforma do implante até o zênite gengival. E, normalmente, é o zênite vestibular. Não é o ápice de crista gengival. Normalmente, esse ápice de crista gengival, em grande parte dos casos, é a área interproximal. Né? É a área de papila proximal. Então, se você escolhe o seu transmucoso, essa medida está sendo em relação à papila. E, na verdade, não é. Meu zênite gengival vestibular é mais para baixo. Então, quando for fazer a solicitação, tá? Olha, eu quero sim o tamanho do transmucoso. Só que eu quero o tamanho do transmucoso em relação ao zênite, não em relação ao ápice de crista gengival. Ficou claro isso? Tá? Então, é se ligar nisso na hora do planejamento. Então, meu transmucoso não é esse. Meu transmucoso, ele é esse aqui, ó. Vou botar em outra cor aqui para a gente sobrepor. Ficou claro aí? A parada? Ficou evidente? Tá? Hoje, nossa implantodontia, ela é tipo assim, já até ouvi falar isso, nossa, mas agora tem muita coisa para esses dias, né? Tem muita coisa para se ligar, né? Quando a gente vai fazer implante, né? Eu falei assim, não, cara, a gente tem as mesmas coisas que a gente se ligava quando a gente fazia mão livre. Só que agora é mais evidente. Você tem condições de checar isso tudo previamente. Tá? Antes você não fazia isso. Antes você ia lá e ia operar o caso. Vai lá, vamos botar o elemento 14 aqui. Né? Exemplo. Vai lá e operar o elemento 14, você abriu o retalho, fazia fresagem, né? Ia checando posicionamento, paralelismo, profundidade de fresagem, tudo isso, né? Durante a cirurgia. E se você quisesse fazer uma carga imediata, você simplesmente você ia lá e usava um selecionador de transmucoso para poder fazer essa carga imediata. Tá? Com a implantodontia guiada do seu curso, a gente vai ver tudo isso previamente. Então, não é uma coisa que você não se atentava antes. Tá? São pontos que você já se atentava antes, tá? Só que agora, assim, você atentava antes, não, você atentava durante a cirurgia, agora você está se atentando antes. Né? Toda cirurgia que você vai fazer, por exemplo, unitária, né? Você vai lá, você vai selecionar o tamanho do componente, o tamanho do implante, profundidade de fresagem, aquela parada toda, paralelismo. Agora você está vendo tudo isso antes, dentro de um software. Né? Só que a gente, dentista, a gente já quer logo executar, né? A gente não quer parar para pensar ali para fazer esses casos. Tá? Então, se atente na hora que você for solicitar isso ao centro de planejamento. Entendeu? Olha, eu quero sim o tamanho do transmucoso que eu vou fazer carga, mas em relação ao ausente gengival, e não à crista. Tá? Não ao ápice de gengiva. Em algumas situações pode até ocorrer, mas você, como implantodontista, vai checar isso antes. Você pode ter uma gengiva, por exemplo, nessa região mais reta, mas é muito raro, principalmente entre dentes, né? Entre elementos é muito raro. Você sempre vai ter uma área de papila, uma gengiva um pouquinho mais alta, eventualmente. E normalmente o zênite gengival ele fica abaixo da crista gengival, mais alta. Né? A crista mais alta ele vai ficar sempre abaixo. Tá? Então você se liga nesse detalhe aí. E isso é uma questão que a gente fala de previsibilidade. Então não é muito mais fácil eu chegar previamente à cirurgia e falar assim, olha, eu quero
esse transmucoso, eu vou selecionar, olha a diferença entre um tamanho e outro, né? Vou botar aqui um do lado do outro. Tem diferença, tudo bem que aqui é mais grosseiro, a gente faz uma simulação, né? Mas tem diferença, tá? Então, se atenta a isso. Isso aqui é previsibilidade, ou seja, eu tô, digamos assim, tentando eliminar o máximo possível de passos operatórios cirúrgicos, estou fazendo os passos operatórios, digamos assim, digitais aqui, eu estou eliminando o máximo possível desses passos operatórios para na hora da cirurgia correr tudo mais tranquilo, para não ter que ficar, ai, que transmucoso é isso? Não, já sei qual que eu vou utilizar ali, naquela região, tá? Alguns não, não é tão preciso assim, cara, mas ainda mais preciso do que fazer a mão livre. Sacou da parada? Tá? Isso aqui é previsibilidade e isso aqui do lado é precisão. Tá? Essa imagem é precisão. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma parada aqui. Se eu conseguir fazer uma parada aqui. Precisão por quê? Porque justamente. Acho que eu vou conseguir fazer uma parada aqui. Adoro essas paradas. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Né? Deixa eu ver se eu consigo fazer. Pronto. Acho que vai rolar então. Acho que vai rolar. Pronto. Né? Acho que agora vai rolar. Show. Né? Ó. Planejado. Beleza? Ó. Executado. Tá? Planejado, executado. Tá? Planejado, executado. Isso é previsibilidade. Isso é precisão. Tá? Então, quando a gente trabalha com previsibilidade, a gente quer a previsibilidade nos nossos planejamentos, para a gente ter precisão nos nossos resultados. Tá? Mas para isso, como eu falei logo no início hoje, precisa ter um bom planejamento com profissionais habilitados, com implantodontistas, que entendem muito de prótese sobre implante. Infelizmente, gente, a maioria dos colegas implantodontistas tem dificuldade em prótese sobre implante. É normal isso, tá? Não é crítica nem nada. Tá bom? É normal porque a gente sai muitas vezes de um curso sem muita noção de prótese sobre implante. Né? A gente vai aprendendo isso ao longo dos anos, né? Agora, quando a gente manda para um centro de planejamento, a gente não tem chance de ter um profissional que saiba pouco de prótese sobre implante. Tem que saber muita coisa, que vai gerar uma consequência diretamente no seu resultado. Tá? Só para vocês entenderem. Então, isso é planejamento, isso é previsibilidade, isso é precisão. Vamos pegar um outro caso aqui. Pegando só alguns casos, tá, gente? Assim, porque a gente tem vários casos, mas só para vocês entenderem. Né? Oi. Eu tô com uma visitante aqui, Vandinha. Tá bom, deixa o papai terminar. Tá? A mesma coisa aqui, ó. Deixa eu botar aqui nesse caso aqui. A mesma coisa. Né? Onde eu tenho. Deixa eu botar para cá, porque fica mais fácil de eu enxergar, tá, gente? Porque as fotos, às vezes, não estão proporcionais. Aí a gente tem que simular aqui. E, às vezes, os cortes são diferentes. Mas, assim, a gente tem precisão, previsibilidade, precisão. Previsibilidade, precisão. Tá? Às vezes, os cortes são diferentes. Beleza? Tranquilo aí? Né? Tá? Então, assim, para a gente finalizar aqui. Né? Como é que eu faço para ter 100% de previsibilidade em cirurgia guiada? Quando a gente fala previsibilidade, na verdade, a gente está falando em precisão. Tá? A previsibilidade, a gente vai sempre conseguir a previsibilidade dos nossos planejamentos, sem exceção. Desde que o planejador, que esteja planejando, tenha o máximo de conhecimento de implantodontia, de prótese sobre implante. Isso a gente tem previsibilidade. Tá?
E a previsibilidade no planejamento que vai me dar precisão nos meus resultados. Tá bom? Beleza?